Aí a gente foi parar, cara, lá na boate, cara. E a gente pegou a Bíblia, não tem que ser agora, que os caras, senão esse pessoal vai embora. Cara, daqui a pouco, quando a gente viu, tava todo mundo ajoelhado, aceitando Jesus, cara, lá de São João de Meriti, né? Aí, quem tá com droga aí? Bota aqui. Aí o pessoal colocando um monte de droga em cima do palco. E falou, o que a gente ia fazer com essa droga toda aí, cara? Então era o nosso lugar. Tanto é que a gente tinha dificuldade em algumas igrejas, né? Porque a gente não era bem recebido em algumas igrejas por causa do estilo mesmo. Mas na rua a gente podia fazer o que a gente queria, né? Aquela época era difícil porque a gente tinha que correr atrás, a gente tinha que ir, tinha que fazer, pedir quase, pelo amor de Deus, toca a minha música. Meu nome é Edgar Martins, eu estou mais uma vez aqui para esse tempo de mesa, onde eu tenho recebido amigos, irmãos em Cristo, que têm inspirado muitas famílias, inclusive a minha, nessa jornada da fé. E hoje eu tenho o prazer de receber alguém aqui que tem mais de 40 anos de história. Eu estou aqui à mesa com Pedro, eu estou aqui com o Paulinho, estou aqui com o Carlinhos, que formam juntos o grupo Rebanhão. Gente, que prazer receber aqui vocês na minha mesa. Legal. Alegria. Prazer é nosso, meu amigo. Obrigado. A gente, ao longo do tempo, existem grupos que marcaram a carreira da música evangélica, música gospel, da forma que vocês quiserem, e vocês com certeza fazem parte dessa história, fazem parte... Mas o Rebanhão é do teu tempo? Rapaz, não é do meu tempo, né? Não é do meu tempo. Eu vi, depois o tempo passou e eu vi. Mas muito bacana de Com vocês. alegria para nós. Primeiro, por que Rebanhão? De onde saiu esse... Não, esse deixa nome? o Pedro, ó. O Pedro aqui, ó, e o Paulinho Pedro. ali. Esses caras que sabem esse negócio todo. O Janires, ele falou assim, não, porque na época, né, A gente não gostou, né, Pedro? nos anos 80 e tal, tudo era clubão, hamburgão, cachorrão, hot dogão. Então o jovem gosta de ão, então vamos me chamar um rebanho, vou chamar de rebanhão. Aí ficou assim. Então você que achou que fosse uma inspiração bíblica, um texto, um versículo, você se enganou. Pô, uma vez a gente foi num programa de televisão, não foi? O cara perguntou pra gente, por que Rebanhão? Vocês lembram disso? Bolinha, que saem as pecadoras. Aí ele perguntou, aí eu falei assim, não, é um rebanho grande, a gente não sentia muito o que falar, e foi interessante. Engraçado que ninguém pergunta isso pra gente, né? Mas essa mesmo, a ideia era essa. Era a ideia. Um grande rebanho. Um grande rebanho, Não, acho né? que por trás dessa ideia também é a questão de sempre teve o rebanhão de falar com o jovem, uma linguagem jovem, né? E realmente, na época, né, o jovem curtia essa coisa, tal, rebanhão. Então, sempre teve o rebanhão, sempre teve por trás essa linguagem, né, contemporânea, né, para a época. Legal. A formação... Rebanhão, Mengão. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A formação inicial do Rebanhão, 1979, né? Mais ou menos por aí. Você tá falando? Foi Lá em São Paulo. Quando ele tinha gravado aquela fitinha lá com o pessoal dos Liaches, lá os irmãos Liaches, o Banda Rara. Sim. Ele gravou aquela fitinha e chegou no Rio. Carrá. E o Carrá tocando guitarra. Ele acha. O Natinha, o Mike. Verubal, o pessoal dos irmãos da Jerusa. Da Jerusa. Né? A família Liache lá de São Paulo, eles são muito fera. Né? Naquela época eles já formaram a Banda Rara, mas um pouquinho antes da Banda Rara, eles fizeram a primeira formação, foi curtinho, mas foi a primeira formação do Rebanhão. Eles gravaram uma fita cassete. Uma fita cassete que chegou. O Janir chegou lá com essas fitinhas, vendendo essas fitinhas. A gente começou a comprar a fitinha. Eu fiquei doido com aquela fita, né? Era muito legal. Inclusive, alguém colocou, tem postado no YouTube essa fita, muito legal. E aí, foi quando ele chegou, e aí começou a circular pelas igrejas, né? Pelas reuniões de oração. Onde tinha uma reunião de oração, o Janir estava lá, né? E uma delas foi na casa do Pedro, né? Aí o Pedro começou a andar com ele. E aí depois eles encontraram a gente lá ensaiando lá num sábado à tarde na igreja presbiteriana de Copacabana, e aí a gente começou a andar com eles. Então foi nesse período aí. Edgar, só para a gente poder situar as pessoas que estão assistindo aqui o teu podcast, quando a gente fala em Jerusa, Natinha,
essa turma toda, é melhor a gente fazer assim, ó. És a nossa estrela da manhã, Isso aí, pronto. Cordeiro Santo que Isso mesmo. nos trouxe a paz. Até hoje, né, cara? Música maravilhosa. Isso é lindo. Te louvamos, ó hoje. Senhor, pelo Eles que teu cantavam essa imenso música. amor. Isso Muito aí. lindo. Lindo demais. Irmãos Agora, Pedro, preciosos. você que foi o primeiro, você foi o primeiro a ter o contato com Janires na época. Porque o Paulinho chega um pouco depois, né? Tudo muito Foi, perto. foi bem Não, pouquinho. não. Foi mais ou menos. O Janires mudou para o Rio de Janeiro. Aí ele foi bater lá na Presbiteriana de Copacabana. O pai do Paulinho era presbítero lá, né? O Paulinho era da mocidade, né? Adolescente. A UPA. Da UPA. Como é que tem? Da UPA. A gente era backup da banda que tocava no culto, que era do Carlinhos, do Lucas, os caras um pouquinho mais avançados, né? A gente ficava só no backup. Quando faltava um, a gente ia lá. Tinha um trabalho jovem muito grande lá. O Paulinho estava falando do pastor que abriu o emérito lá, o pastor. O pastor emérito lá da igreja presbiteriana, ele falou assim, olha, na reunião do conselho, uma igreja muito antiga, né, muito tradicional, plantada no coração de Copacabana. Ele chegou pro conselho e falou assim, olha, gente, se a gente não começar a falar a linguagem dos jovens, essa igreja vai morrer. Então, começou um movimento, né? E com essa abertura, entrou a bateria na igreja, entrou a guitarra, e a galera veio. E tinha muita gente. A gente Ficava lotada a igreja. Era lotado. O culto Tinha uma jovem da banda igreja de Sinal Copacabana. Verde, né? Sinal Verde, a banda do Carlinhos, O do Carlinhos Lucas. tocou, Lucas. Muito legal, muito lindo. Músicas muito novas para o que estava acontecendo, né? A gente já tinha os corinhos, já tinha Vencedores por Cristo, já tinha algumas, né, outras bandas que eu posso. Aí começou o culto jovem. Aí a gente começou a fazer esse culto jovem lá em Copacabana, que ficava lotado. E a igreja era assim: às 6 horas tinha um culto jovem, às 8h30 tinha um culto tradicionalzão. A gente inflamava. Não, eles falavam assim: olha, depois vai começar o culto. Tira essas coisas daqui. Eles achavam que era uma brincadeira, né? Mas foi muito legal. Porque a igreja ficava igreja. lotada e assim, isso foi um caldo muito legal, assim, um movimento de Deus, né? Mas o que eu ia perguntar, Pedro, é o seguinte: quando vocês começam a ter o primeiro contato com o Janires, ele já parecia ser um cara diferente para aquela época, ele já dava uns starts, já dava uns sinais de ter uma proposta para de alguma forma vocês juntos construírem o que construíram. Ele já tinha um sinal meio diferente disso. Assim, o Janires, né? Ele se converteu num trabalho chamado Desafio Jovem. Esse Desafio Jovem veio dos Estados Unidos, aquele livro e filme, né? A Cruz e o Punhal. Sim. David Wilkerson, né? Ele evangelizou Nova York, né? Usando uma estratégia que era justamente trazer música contemporânea, jazz, era o Phil Driscoll, era o André Kraut, não sei o que tocavam música e chamavam os jovens, que os jovens nos anos 70 ali, a partir dos anos 60, 70, houve um movimento muito grande de drogas, rock and roll, festival de Woodstock, Beatles, Rolling Stones, e os jovens estavam caminhando assim, muito envolvido com a questão de drogas. E o Desafio Jovem, o Teen Challenge, né, veio com uma visão de evangelizar. Então ele já tinha essa visão, né? E a visão deles era não mudar o visual. Não, você se converteu, você não vai vestir um terno e gravata, você vai ficar com o mesmo visual e você vai ser mais um a chamar outro jovem, né? Então ele já tinha essa visão bem construída dentro dele, né, quando ele fez o Rebanhão. Entendi. Agora, por conta dessa intenção de se parecer mais com os hábitos do mundo, sem ser do mundo, ser alguém que entendia o princípio da palavra, mas quando a gente fala em estilo musical, vocês acabavam tendo que aproximar, se inspirar um pouco com a música secular, com a música popular, para trazer, obviamente, com outro princípio, com outra letra, como instrumento de adoração, mas falando em estilo, porque eu lembro que o Rebanhão, na época, tinha algumas críticas, a gente vai chegar um pouco daqui a pouco sobre isso, pelo estilo musical, rock, pop, jazz, baião. Vocês, era intencional esse estilo? Quem fala sobre isso aí? Eu acho que é uma coisa meio orgânica, sabe? Ela aconteceu naturalmente. O que acontece, Pedro? Eu vou contar na minha história. Eu aprendi ouvindo o meu pai. Eu morava no norte do Brasil,
eu era garoto, e o meu pai, ele vinha, quando ele vinha ao Rio, ele sempre comprava, eu gostava muito de música, ele comprava os discos do que estava acontecendo na época, jazz, bossa nova, Jovem Guarda, e ele levava lá para casa e era o que eu tinha para ouvir, então eu aprendi a ouvir isso. Quando eu cheguei, eu vim para o Rio, eu tinha 10 anos de idade, e comecei a ouvir... ele continuou comprando disco de jazz. Aí um dia ele trouxe um disco do Milton Nascimento e um disco aí um amigo trouxe um do Stevie Wonder, depois Peter Frampton, e aí eu já estava ouvindo Led Zeppelin e tal, Beatles. Isso tudo começou a fazer né, a música que eu gostava de ouvir era essa, né? Porque a música que a gente cantava na igreja era do órgão lá, é lindo, né? Lindo, tem o seu lugar. Mas não falava a minha língua, né? Então a música que eu ouvia era isso, esse monte de coisa, né? O Janires, ele se converteu, ele era músico da noite, né? Então ele ouvia Taiguara, ele ouvia Belchior, Raul Seixas. Isso faz parte, se você ouvir a música dele, Zé Rodrigues... Tem uma influência. Tem influência, né? Forte. Então, assim, isso fez parte da nossa... Foi uma coisa natural, entendeu? Mas isso é uma coisa que a gente usou, a gente aprendeu, a gente gosta de ouvir, a gente sabe que as letras são muito diferentes daquilo que a gente acredita, mas tem toda uma motivação, né? A gente vivia no tempo da ditadura, né? Onde... eu estava pensando nisso esses dias, cara. Assim, apesar assim, que ditadura diferente a nossa, né? Porque os caras deixavam acontecer o Festival da Canção. Então a turma vinha e falava o que queria, né? O que não podia falar de outra maneira, falava através da música. Então a gente vai ver a produção musical que aconteceu na década de 60, de 70 e de 80 no Brasil, no período da ditadura, ela era muito assim, porque como tinha aquela coisa da censura, né? As pessoas usavam a música para trazer ideias, né? Para colocar um sentimento. E foi talvez a fase mais rica da nossa música, foi a fase que, tanto que depois da ditadura, a qualidade musical caiu demais, despencou, porque não tem inspiração, entendeu? Não tem dor, não tem esperança para cantar. Então, isso tudo faz parte dessa... Entendeu? Então, olha só, no meio desse caldo todo, a gente estava ali aprendendo, ouvindo aquele monte de coisa, e a gente tinha uma mensagem maravilhosa para falar. Pô, a gente junta as duas coisas e sai um resultado muito melhor. Eu estava lembrando uma história esses dias. Um dia o João Alexandre, sim, ele ia gravar produziu o Quarteto Vida da MPC lá de Belo Horizonte. As meninas, 4 meninas, cantam pra caramba. Muito. Ele chegou para mim, um dia ele estava lá em casa. Pô, eu tive esse privilégio. O João Alexandre foi lá em casa algumas vezes. Um dia chegou, Paulinho, olha esse disco aqui. Não, me presta isso aqui. Eu preciso disso aqui para pegar inspiração para fazer o trabalho do Quarteto Vida. Quarteto em Si, era um disco do Quarteto em Si, Antologia do Samba Canção, um disco maravilhoso, lindo, 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 perfeito, cara. Aí eu emprestei o disco para ele e depois fiquei, poxa, nunca mais o João me devolveu esse disco. Tá lá com ele até hoje. Aí um dia desse eu fui ouvir, eu peguei, baixei no Spotify, pô, tô com saudade de ouvir o quarteto em Si. Cara, eu comecei a ouvir o Quarteto em Si, lindo, os arranjos lindos, mas as letras são muito deprê. Aí eu peguei, cara, o trabalho que o Quarteto Vida gravou, no mesmo estilo, mesma qualidade musical. As meninas cantavam, também 4 meninas, irmãs preciosíssimas, cantavam. Cara, que coisa maravilhosa, porque a letra fala de vida, fala de amor, fala de Jesus. Então, assim, a diferença é absurda, cara. Você ouve os dois, a mesma qualidade técnica, mas uma é triste, sem esperança. A outra é maravilhosa, fala de Jesus, fala de vida. Tudo. Então é isso que a gente faz a vida toda, é isso que a gente fez. Foi isso que aconteceu com o Rebanhão. Então foi uma coisa orgânica. Não foi nem tão intencional, foi muito mais assim. O Janires era um cara que vivia na noite, né, tocando nos bares, e quando ele se converteu, ele usa toda essa qualidade que ele tem para falar de Jesus. Talvez o que Pedro falou, a própria inspiração que já fazia parte do meio dele, ou no meio de vocês acabaram trazendo para a música. A gente estava conversando poucas horas atrás. Eu até lembrei do Apocalipse. Eu ia na casa desse cara, você precisa ver os discos que ele tinha lá. Eu aprendi demais. Eu gostava de ir na casa do Carlinhos porque ele comprava disco novo, entendeu?
Ele tava sempre, que a gente não tinha esse negócio de baixar a música assim, sem te cortar, depois você... Mas é porque, cara, eu gostava de ir na casa dele, porque ele tinha um toca-disco lá, Só tô com me som, lembrando. e, cara, só chegava o disco novo lá, e eu ficava doidinho, cara, eu ia pra lá pra gente ouvir, lembra que a gente já passava Eu horas investia ouvindo muito. coisa nova, e só coisa boa, Eu né? investia muito. Então, assim, isso era a inspiração, era o material que a gente tinha pra produzir. A gente estava falando há pouco tempo aqui, né? De uma música que o Janires fez que o Paulinho gosta de cantar. A letra da música é mais ou menos assim. Como é que é, Pedro? Em cima, em cima, em cima da ponte. As pessoas, se achando no direito, não. Matando e morrendo, né? Do jeito que tá hoje, cara. Um dia desse eu fui em São Paulo, cara. Rapaz, as letras eram assim, cara. Não, tratava muito mais de uma realidade, muita dias, realidade. tratava muito mais Essa da, música da fala expressão do dia a dia, Exatamente. da dor das Aí depois pessoas. aí tem a outra parte da música que fala assim: embaixo, 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 embaixo da ponte. Rapaz, pô, não é brincadeira, não, velho. Saía pra. Mostrava o contraste, assim, das pessoas que estão matando e morrendo, né? Sem saber de Jesus. E em cima da ponte, tá os crentes passando bonitão, carro novo, entendeu? Sem se preocupar com aquela galera que tá morrendo lá embaixo, entendeu? Agora, esse entendimento de tentar trazer uma proximidade maior numa música cristã, evangelística, com a realidade do mundo, para que houvesse uma sinergia, isso acabou também regimentando muita crítica, né? Naquela época, eu imagino a quantidade, vocês devem ter Ah, eu gostava quase das críticas. expulso em alguns lugares. Como é que vocês se davam com isso? Porque hoje a gente tem, assim, muito a questão do mimimi. Tem a questão assim, pô, se falar que eu não gostei, eu fico chateado. Nada. Se falar que se eu cantei, eu toquei, o cara não Quando gostava. pararam de criticar a gente, eu fiquei triste. Como é que vocês lidavam com isso? Porque, assim, eu tenho histórias que contam que vocês foram quase escorraçados em alguns lugares, quase posto para fora. A gente podia Por entrar conta com do instrumento, estilo. né? Como Tinha é que igreja era? que a gente não podia entrar com alguns instrumentos. A gente. Tem uma igreja que a gente foi, o pastor falou, quando a gente abriu era a Kombi, né? Você lembra de Kombi? Sim. Então, a gente chegava assim e saía o case. O que tem aí dentro? Ah, é a bateria. Não pode entrar aqui. A gente tinha que colocar o case da bateria de novo. O que é isso aqui? Ah, esse é o case da guitarra. Eu tinha eu tinha um monte de guitarra, né? Eu ia com as guitarras todinha. Não, guitarra não entra aqui, tem que ser violão. Aí só podia usar o Pedro que entrou com o teclado, me lembro disso, e a gente entrou com baixo e eu com violão. E a gente, sem reclamar. O mais legal era isso, né, cara? Que a gente aprendeu com o Janires. Não tem que bater de frente com ninguém, não tem que brigar com ninguém, não tem que ficar triste com nada. Vamos fazer o que tem que fazer. Aí a gente tocava e tocava feliz pra caramba, sabe? Você sabe o que me parece, assim, à distância, e eu acompanhando um pouco a história de vocês, a percepção que eu tinha, ou tenho, na verdade, quando eu leio e releio a história de vocês, que vocês tinham a clareza do propósito de vocês tinham a certeza do chamado e por que vocês estavam sendo colocados nesse lugar. Uhum. A gente já tem muito não cristão apontando o problema dos cristãos. Uhum. Então, a gente mesmo tacar pedra na gente não tem nenhum sentido. Então, eu nunca faria isso, não faço isso. Mas o problema é que muitas das vezes a igreja, de uma forma geral, a igreja atual, ela está preocupada com o modo, está preocupada com a forma, está preocupada com outras coisas mais e esquece o que é essencial, que são vidas tratadas, casamentos regenerados, que são famílias cada vez mais fortes. E quando eu olho a história de vocês ao longo do tempo, me parece que vocês tinham noção, a clareza do chamado, do propósito de vocês. Essas coisas não trazem. Por mais que trouxesse dificuldades, eu acredito que trazia, aquele primeiro álbum que vocês puseram lá, e tem um deles que já nele aparecia com a camisa aberta. Eu acho que era ele trouxe um problema danado para a época. Eu acredito que vocês tinham muito problema para administrar. Mas como o Carlinhos está falando, isso não tirava vocês do propósito, né? Não, a gente simplesmente mudou, né, a capa. Nós mudamos, a gente já tinha vendido pra caramba, tinha vendido um monte de disco, aí a gente, pô, vamos fazer isso. O cara da gravadora pediu, não foi? Foi tocar lá no Ibirapuera, aí tava o Zé de Paula, não sei se achei, tava o pessoal assim, era uma convenção da Assembleia de Deus, e aí a gente tocou o Primeiro Amor, aí todo mundo gostou, aí o Janires, Baião. Ele foi tocar o Baião, aí o cara entrou no palco assim, ó. Não deixou nem, não passou nem da introdução. Fomos tirados, tivemos que sair.
A gente passou algumas vezes por uma situação assim, mas a gente tinha, como você falou, eu era muito jovem, mas tinha um propósito, né? Eu vi que tinha um propósito ali de trazer uma mensagem, eu vi pessoas se convertendo. Muita gente odiava o Rebanhão, mas muita gente que odiava também quando via a realidade da coisa, aquilo quebrava e a pessoa começava a abraçar a gente, entendeu? E muitas pessoas ouviam Pedia falar, perdão. pedia perdão. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas. Inclusive, em cima disso que o Pedro está falando, Paulinho, eu ia te fazer uma pergunta. Você acha que, de alguma forma, isso ajudou a abrir caminho para essa liberdade artística, cristã, que nós acabamos hoje colhendo o fruto dela? Vocês acham que essa resiliência em lidar com as críticas, com esses desafios, você acha que, de alguma forma, vocês contribuíram, foram pioneiros em estar, de alguma forma, recebendo essas críticas, ele está lidando bem com elas? Você acha que a gente, de alguma forma, vive um momento hoje, uma liberdade muito maior? E aí eu falo principalmente em ritmos e outras coisas mais, em instrumentos. Você acredita que, de alguma forma, vocês contribuíram para isso? Acredito que sim, acredito que, né, a gente estava, vamos dizer, na hora e no lugar, né? Porque assim, eu acho que aconteceu muita coisa de lá para cá, né? Não só essa esse movimento, essa vamos lá, né? Talvez entre aspas, essa renovação que aconteceu, que eu acho que não é uma coisa que eu acho que é muito mais além de nós, né? Assim, foi um fruto de oração, um movimento de uma renovação mesmo que aconteceu, né? Acho que é de Deus isso, né? E também veio muita facilidade também, né? A gente tinha muita dificuldade de estudar. Primeiro, era difícil comprar disco. Segundo, era difícil achar método. Então, aprender a tocar instrumento era muito mais difícil naquela época. E de uns anos para cá isso ficou, né? Hoje você tem milhões Uma dúvida. de Aplicativo. técnicas aí, de coisas fáceis, né? Assim, Aplicativo. ficou muito mais fácil de aprender, né? Técnicas novas, muita informação, né? Facilitou também a qualidade dos instrumentos, melhorou muito. Então, eu acho que a gente fez parte, sim, dessa história. Acho que a gente não é responsável por isso, mas a gente estava no meio dessa transição aí, né? Acho que foi Na hora importante. certa, no tempo Na hora certo. certa, no lugar certo. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais técnica para vocês, e vocês têm esse ângulo privilegiado por ter vivido durante todo esse tempo e estarem vivendo ainda da música, estarem vivendo. Se antes nós tínhamos muito mais dificuldade de aprendizado, ausência de informações, não tinha internet apoiando, não tinha tanto método disponível, parece que a gente tinha uma musicalidade um pouco mais trabalhada, um pouco mais excelente. Hoje a gente tem muito mais disponibilidade de método, de instrumento e outras coisas mais, e aí apontando para a música cristã, a gente tem uma simplicidade na maioria das músicas cristãs atuais. Vocês percebem isso? Tem essa percepção? A gente tinha muita limitação naquela época e a gente vê músicas muito mais trabalhadas. E você falou, tem algumas, várias de vocês, do próprio João, Alexandre e outras mais. Hoje a gente tem muito mais recurso, mas a gente vê uma música cristã alguma das vezes, e nenhuma crítica à letra não é sobre isso, mas principalmente no que diz respeito à musicalidade, um pouco mais simples. Existe essa percepção? Como é que você... Na verdade, eu acho que eu gostaria de falar sobre isso, porque o que eu falo com as pessoas, né? Que as pessoas pararam de estudar, né? Eles não querem estudar. Eles acham que a gente está vivendo um tempo que essa geração está pensando só nas coisas mais fáceis, da forma fácil de fazer as coisas, da forma fácil de ganhar dinheiro, forma fácil de trabalhar, porque alguém falou aí que tem jeito de ganhar dinheiro fácil, tem jeito de aprender as coisas com facilidade. Então eu vejo muitos meninos hoje que, se você tocar uma música um pouco mais elaborada, eles não tocam. Mas é por falta de estudo. E a gente incentiva muito, sabe, a turma estudar, a turma aprender. A gente já passou dessa fase, né, de estudar, de fazer, mas a gente fica ouvindo as coisas e fica querendo tirar o que a gente ouve. A gente já aprendeu, a gente já sabe os acordes todos, a gente já sabe como é que as coisas funcionam, os intervalos, tudo. Então a gente fica um pouco mais fácil para a gente. Mas para essa turma nova, se a gente chega, por exemplo, eu fui tocar num lugar que o pastor falou assim, ó, pode vir tranquilo que a banda aqui é legal. O pessoal toca tudo, tem culto aqui é maravilhoso. Aí sumiu todo mundo.
Até matar a família, mataram lá. Não morreu a tia dele, que ele não tá vindo, morreu o outro lá, o cachorro que era não sei o quê, e vai não sei o quê, não sei o que, não foi ninguém. Aí o povo foi descobrir porque os moleques não sabiam tocar. Aí inventaram moda para não ir no culto, para não tocar comigo. Eu tive que tocar sozinho. Eu falei, graças a Deus, porque é melhor assim do que eles virem falando como me acompanhar e ficar me perseguindo. Né? Porque quando o cara não acompanha, o cara persegue. Então, a gente está vivendo esse momento da facilidade, tudo fácil, e a gente incentiva muito a turma a estudar, sabe? Essa turma hoje, que a gente tem um carinho muito grande. Eu gosto da música que eles estão fazendo. É bom que a gente pega a música, a gente bota uma roupa, a gente bota sempre um acordezinho diferente, um pouquinho do jeito que a gente gosta, mas o que está faltando é isso. Vontade de estudar, tempo para estudar. Né? A vida está muito corrida, está tudo muito rápido. Se a gente não tira tempo para ficar com a família, a gente não consegue. A gente vai dizer que não teve tempo. Se a gente não tira tempo para estudar, a gente vai dizer que não teve tempo. A gente não estuda. Se a gente não tira tempo para poder aprender as coisas, fazer alguma coisa com um amigo, ir para a igreja. Geralmente, para ir para a igreja, aparece logo um negócio. Você não vai. Então, se a gente não faz, a gente deixa de ser abençoado, ser alimentado. Se a gente não tira tempo, a gente não estuda. Se a gente não fica com a nossa família. E a gente precisa disso, de ter coragem, porque o tempo está aí. É pequeno, mas a gente pode aproveitar bastante. É o que eu creio nisso. Bacana. Queria falar alguma coisa sobre? Não, você falou antes que, né, você acha que hoje a música, existe uma liberdade maior para música e tal. Eu já não vejo assim muito. Eu acho que as igrejas estão muito padronizadas, entendeu? Quem sai fora daquele padrão já não toca na igreja, entendeu? Eu acho que hoje em dia não existe mais praticamente música evangelística, só música de Ia adoração. falar sobre isso, mas pode continuar. Por E favor. também músicas muito voltada para o eu, né? A pessoa, não, você consegue, você tal, autoajuda, tal. Existe muito esse tipo de espaço para música que é meio uma autoajuda ou uma música de adoração, mas a música evangelística a gente não vê mais. Então eu acho que falta isso hoje em dia, entendeu? O Ademar de Campos falou que as músicas hoje estão muito horizontais e menos verticais, né? Assim, Tem uma galera que faz adoração, tem. mas são poucos, né? E tem uma galera que faz essa música horizontal, né? De a pessoa chegar na igreja, se sentir bem, né? Tal, mas não existe a maioria, a grande maioria das músicas são voltadas para dentro da igreja. Não existe mais música, vamos dizer, para falar para fora, entendeu? Muito pouco. Quando eu falei pro Paulinho que a percepção é que há uma liberdade maior em relação à música, no sentido de vocês foram muito criticados quando vocês entravam com determinados ritmos e até instrumentos na igreja. Mas o estilo, O estilo, propriamente dito. Agora, realmente, dependendo do tipo de música, hoje não vai ter adesão, não vai ter aderência, aí vai acontecer o que você está falando. Agora, em cima desse assunto, Pedro, é muito difícil eu condensar uma história de vocês, uma história bela que dura até hoje, fazendo isso de ordem cronológica. Então vamos conversando assuntos diversos aí, a gente vai se ajeitando na caminhada. Dentro desse ponto de estilo musical, vocês juntos lá com o Janires trabalham esse estilo. Nesse meio tempo, o Carlinhos sai para um projeto, o Paulinho sai para um projeto, você fica lá. Como é que você fez mesmo? Qual foi a intencionalidade ou a estratégia? Ou isso aconteceu natural, mesmo com outras formações? E aí eu falo com outras cabeças sendo conectadas à realidade de Rebanhão, você ainda consegue preservar a essência da banda, especialmente ali depois da saída das pessoas que estavam inicialmente. Como é que foi esse processo? Eu não podia parar, né? Eu sentia realmente um chamado de continuar, né? A gente foi levando e conheci outras pessoas e passei por muitas coisas na vida. Não foi fácil, mas a gente foi levando. Eu não sei, assim, não foi nada, vamos dizer assim, planejado, né? Porque aconteceu, pastor, depois eu também fui morar nos Estados Unidos, né? Fiquei fora
bastante tempo, ordenado pastor, né? E fiz outras coisas. Eu vejo que a música, né? Ela é uma bênção, mas também a gente não pode ficar só preso à música. A vida também tem outras experiências. Vem os filhos, vem família, vem netos, né? Tal, e a gente tem outras experiências. Então eu faço hoje, até hoje faço muita coisa, além da música, ainda trabalho bastante também. Legal. Agora, a veia do estilo musical do Rebanhão era evangelística. A gente estava falando sobre isso. Uhum. Hoje a gente não vê essa música mais muito presente nas igrejas, ou pelo menos com um espaço dentro da igreja. Pode existir, mas ela não tem evidência. Ela não tem tanto espaço. Quando vocês juntos começam a construir, principalmente letra, porque o estilo musical era variado, era bem eclético, tinha o objetivo alcançar o perdido. Tanto é que o lugar que vocês tocavam, e vamos falar daqui a pouco isso, até em boate, nós temos história de vocês terem tocado, para poder pegar o perdido. Vocês sentem em que momento da história, já que nós estamos falando de 45 anos, 46 anos, 40 e poucos anos, vocês sentem em que momento da história começa a haver uma modificação dessa intencionalidade da música cristã brasileira de uma forma geral? Eu vou repetir para tornar ainda mais claro. A gente tinha um Rebanhão focado e fundamentado em músicas evangelísticas. Tocavam em praças, em boates, em colégios e outras coisas mais. E agora a gente começa a passar por um período de mutação, de transformação, até chegar hoje numa música horizontal que seja, ou mais de adoração. E, de novo, não estamos aqui estabelecendo nenhuma crítica, só estamos fazendo paralelo. Vocês conseguem perceber isso? Dois movimentos, um das comunidades, né, que veio com o movimento de adoração lá de Goiânia, e o outro veio Diante do Trono, acho que foi em 99, né, que eles gravaram um disco que foi com as músicas da Austrália, né, de adoração, e aí veio um movimento de adoração, né, muito forte, de músicas de adoração, né, que marcou também uma nova fase da música, que eu acho assim, que é muito importante. A música de adoração é fundamental, sempre será, né? Mas acontece que depois caminhou para essa padronização, ficou uma coisa mais fechada que você não consegue fazer nada diferente, entendeu? Que tipo de eficiência, já que a gente tem uma música fundamentada em um padrão, ou pelo menos com modo evangelístico, que tipo de eficiência vocês tinham na época? Obviamente que a gente sabe quem convence é o Espírito Santo, quem faz o trabalho do Espírito Santo, mas vocês, até porque vocês foram crescentes, são remanescentes de uma outra época com um único estilo evangelístico. Qual tipo de experiência vocês tinham, eficiência que tinham nessas andanças? Vocês tocavam aonde naquela época? E eu falo, porque nós estamos falando para um público aqui, nós estamos contando história de 45 anos atrás, e o meu público tem pessoas de 20 anos, de 25, tendo acompanhando, que não tem noção como se dava naquela época. Como é que se dava efetivamente na prática a saída, a andança de vocês com esse objetivo evangelístico? Eu não sei, talvez o Paulinho e o Pedro, eles podem completar o que eu vou dizer. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, é cada um no seu quadrado. Porque o nosso chamado é para pregar para as pessoas que não conhecem Jesus. Até hoje a gente tem isso no coração. Né? A gente pregar mesmo para as pessoas, ir para a faculdade. Quantas vezes a gente tocou aqui perto, aqui na Gama Filho? Quantas vezes a gente encarou a UERJ, aqui na UERJ, ali na concha acústica da UERJ, a gente ia para lá mesmo, e a gente, no final, a gente nunca deixou no final das contas, a gente falar, quem quer aceitar Jesus? Sabe? E vinha, e não era pouquinha gente, não. Vinha, era muita gente. No arpoador, a gente tocando no arpoador, cara, sol quente do caramba. E a gente lá e o pessoal jogando areia na gente. Vocês não lembram disso? O pessoal jogando areia. Em mim não, foi você. Jogando areia. Jogando areia, cara. E aí a gente cantando, tocando, de repente a gente começa a pregar.
Aí a gente começa a falar de Sério, Jesus. criança? O Janis, de vez em quando, ele aparecia, porque ele dava a Bíblia dele, dava violão, dava tudo. Aí ele vinha com um biblão grandão, assim, que ele tirava numa bolsa que ele tinha de couro, tirava o biblão lá, cara, e começava a pregar. Cara, um monte de aquela molecada que tava lá jogando areia, rindo da gente, tudo ajoelhada lá, as meninas de biquíni, os garotos de short, de praia, de sunga, ajoelhado lá, aceitando a Jesus. Então, o nosso trabalho sempre foi assim, a gente tem um chamado, como eu falo para você, cada um no seu quadrado, não tem jeito, porque tem gente que é só para tocar na igreja mesmo e levar e conduzir a igreja. Coisas que talvez a gente não tenha tanta criatividade para fazer isso, né? Mas, como você falou, quem convence, quem faz é o Senhor nas coisas, porque hoje você pode chegar lá e cantar e o Senhor operar de uma forma absurda. E pode acontecer. E pode acontecer também desses que estão lá, que têm a manha, não acontecer coisa nenhuma, simplesmente só música. Só música que passou e veio a oferta, veio a palavra, que a palavra não tem jeito, que ela não volta vazia. Tem um poder absurdo. Mas nós fomos chamados para isso, para cantar, para pregar, para as pessoas perdidas e ser ter um projeto evangelístico. Ó, Central do Brasil, Arpoador, né? Ixi, misericórdia. Lugares assim, Quinta da Boa Vista, né? Alguns teatros em Copacabana. A gente Quinta da fazia Boa aqui Vista trabalho. lotado, sem rádio, né? Só o Paulo César Graça Paz. Tinha Rádio AM. Rádio, Rádio AM. Rádio não AM. tinha, lotada, aquele negócio, aquele vale assim, Quinta da Boa Vista. Gente aqui, gente Exatamente. aqui, um monte. Lotado. A gente tem foto disso. A gente Coisa fazia de louco. toda semana no Teatro Princesa Isabel, Copacabana, né? Com a Darlene Glória. A irmã Helena. Era, assim, Era a Darlene Glória, era depois muito a legal. Helena. Então, assim, a gente ia, né? A gente não podia ver uma carroceria de caminhão que a gente queria subir em cima pra tocar. Era uma coisa, era assim, era natural pra gente, né? Então era o nosso lugar. Tanto é que a gente tinha dificuldade em algumas igrejas, né? Porque a gente não era bem recebido em algumas igrejas por causa do estilo mesmo. Mas na rua a gente podia fazer o que a gente queria, né? Ele perguntou também, desculpa, sem querer cortar, desculpa. Aham. Perguntou sobre os resultados, mas teve algumas coisas interessantes que eu lembrei agora. Aquela música Jesus e Amor, né? Uhum. Em Salvador, colocaram ela às 6 horas da tarde. Em vez de cantar Ave Maria, cantava Jesus e Amor. Brasília. Em Brasília, também tocou nas rádios lá. E a gente chegou a tocar no Teatro Nacional de Não Brasília. era rádio evangélica, não. Tocava na rádio secular, essa música Jesus e Amor. Então, foram algumas coisas que a gente alcançou através disso. Além do que hoje, a gente até hoje recebe muito testemunho, né, de pessoas que foram tocadas, filhos de pastores que eram proibidos de ouvir rebanhão e hoje são pastores, entendeu? E curtem, falam, entendeu? O pastor Germano, que hoje é líder de uma Assembleia de Deus Logos, ele conta, eu era o jovem do rebanhão, eu tinha cabelão também, hoje ele tem 70 anos, poxa, e abençoa a vida dele, quando eu vou lá, eu sempre tenho que cantar também com ele. Então, E essa palavra, essa atuação, melhor dizendo, vinha sempre seguido logo depois de uma palavra, de um apelo, e lançava a rede Não, a gente não podia fazer nunca, porque a gente aprendeu isso com sempre Janires. tinha, A gente tinha que fazer o apelo, meu. Tinha que pregar e tinha que fazer o apelo. E aí assim a gente seguiu. Isso aí. Isso aí. E era muito legal, assim, porque o Janis ensinou a gente isso também. Nunca subir num palco sem antes se ajoelhar e orar e estar bem consciente daquilo que a gente estava fazendo, sabe? Então, assim, foi uma experiência bacana pra gente também, porque quando você é jovem, tem um instrumento na mão, cara, um microfone, você tá você é um astro, né? E o Janires ensinou a gente que não é bem assim. Não deixou a gente. Então a gente, entendeu? A gente sabia o que estava fazendo, sabe? Legal. Paulinho, Pedro, Carlinhos, eu tenho um recado, um chapa de vocês, um irmãozão de vocês que mandou um recado para cá pra gente. Eu queria que vocês acompanhassem ele. E para você ver o quanto vocês são amados aí ao longo desses anos, nós vamos acompanhar o recado que ele mandou aí para vocês. Aí. Oi, meu nome é André, sou de Brasília, sou pastor e fundador do Livre Arbítrio.
Minha história com o Rebanhão começou no final dos anos 80. A gente se encontrou aqui em Brasília. Eles vieram tocar em eventos da igreja que eu frequentava. E eu imediatamente vi aqueles caras, cariocas que nem eu, jovens da mesma idade que eu, fazendo aquela música maneira. E eu gostei do som, gostei das pessoas e pirei quando vi Não Julgueis, a música que eles fizeram. Cara, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu já era músico, mas não tínhamos ainda o livre-arbítrio, sabe? A gente se encontrou em vários eventos, em Brasília, também em Goiânia, né? No louvor da BR, lembra? Cara, rolava um futebolzinho muito maneiro ali. E, cara, quando o livre-arbítrio nasceu, o Rebanhão, na pessoa do Pedro, teve um papel muito forte, sabe? A gente fez um evento chamado Mostra de Música em Brasília e fomos muito mal compreendidos, aquela banda de esquisita, tocando rock and roll pesado, e o pessoal malhou muito na época, sabe? E o Pedro estava participando desse evento, sabe? Ele era um dos juízes da mostra de música. E o Pedro falou um negócio na época que me marcou muito, sabe? Ele olhou para todo mundo e falou assim, gente, vocês estão preocupados com o quê? Se isso não for de Deus, vai acabar. E Livre-arbítrio continuou anos e anos aí tocando. A gente teve um ministério grande. E andamos juntos, sabe? Eu agradeço muito você, Pedro, por isso, sabe? Agradeço muito a amizade do Carlinhos. Tantas vezes que a gente se ligou para falar coisas de vida, né? E desculpa aí, viu, gente? Sabe? Na época, Paulinho, Tutuca, que era o baterista. Eu lembro do Tutuca mostrando para mim música, um arranjo de música gigante, orquestrada. E quando eu vejo, era uma música do Roberto Carlos, eu falei, meu Deus do céu. Aí perguntei pro pessoal, ele gosta de Roberto Carlos mesmo? O pessoal gosta. Isso me marcou, eu falei, cara, que legal. Sabe? Foi muito maneiro isso, sabe? Quando a gente pensa num ministério que a pessoa se doa pelo que ama, eu vou sempre lembrar dessa banda. Eu sempre vou lembrar desses três caras. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Carlinhos Pérez. Obrigado, Rebanhão. Minha admiração e a minha amizade. Deus abençoe. Pessoal, linda história, hein? Como é que vocês são queridos, hein? O André, o pastor André, né? Mas a gente não consegue chamar de pastor André, né, Paulinho? Geleia. Querido Geleia. Geleia, meu Deus. Você estava no dia que a gente foi lá? Ele foi no hotel onde a gente estava lá em Brasília, no hotel do Paulo Otávio. Aí ele foi pegar um barco lá, aí saiu se arrastando no barco, foi levando ele lá para dentro da lagoa. Foi mesmo. Foi. É. Esse é o Geleia. O André é uma figura bacana. Uma figura. Desde a primeira vez que a gente foi a Brasília, né? Ele sempre acolheu a gente muito, assim. Era um cara que, sabe, aquele cara que quer abraçar a gente e acompanhar e dar tudo, né, tudo bom e do melhor, assim, para agradar a gente. O cara, ele é motociclista de Harley Davidson. É um figuraço. Um homem de Deus. Legal. Paulinho e Carlinhos, agora é com vocês, né? O Pedro tinha um compromisso aí na igreja. Cascou fora. É isso aí. A gente liberou ele, agora é com vocês. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, porque, como eu falei, a gente não está mantendo a ordem cronológica, porque não daria precisando. Vocês são de berço cristão? Vocês já vêm de berço evangélico? Eu me converti, quer dizer, minha mãe se converteu quando eu tinha 8 anos de idade. E aí eu segui minha mãe. Aí, mas só que filho não é igual filho de peixe, né? Filho de crente não é igual filho de peixe. Eu tive que tomar uma decisão e eu tomei uma decisão depois com 14 anos. Quando eu me batizei, fui na igreja, me batizei lá no Jacarezinho, pastor Joaquim Lima, me lembro como se fosse hoje. E estou até hoje.
Legal. Você, Paulo? O meu bisavô era missionário metodista e o meu pai aprendeu o caminho da fé desde cedo e me ensinou também desde cedo. Eu lembro que o lugar onde a gente morava não tinha igreja e ele fazia questão de todo domingo a gente ter o estudo, né? Eu aprendi o evangelho desde cedo. Quando a gente mudou para o Rio, a gente veio para a igreja presbiteriana. Então, assim, minha origem primeira é metodista, depois eu vivi a maior parte da minha juventude na igreja presbiteriana e hoje eu sou batista por afinidade, né? Não sou muito ligado nessas questões. Placas. Para mim, importante é Jesus, né? E estar numa comunidade que acolhe a gente, né? Que interage com a gente. E tem o Pedro, que eu acho que é uma história bacana, né? Porque e tem o Janíris, né? Que o Janíris se converteu numa situação bastante traumática, né? Porque ele foi preso, né? Por uma situação difícil. E aí ele foi, por misericórdia de Deus, ele ia ser encaminhado para uma penitenciária, mas por um movimento de Deus ele foi encaminhado para o Desafio Jovem, numa casa de recuperação, e aí ele teve contato com a palavra de Deus e se converteu, né? E então começa o Janíris, né, com essa, quando ele se converteu, ele realmente era um apaixonado por Jesus. Eu acho que o Janíris teve uma vida como cristão muito curta, né, mas muito intensa. E quando ele veio para o Rio, né, com alguns anos, já poucos anos de convertido, ele era recém-convertido, mas ele tinha muita sede da palavra, estudava muito, orava muito, jejuava muito. Isso deu um crescimento muito grande para ele, rápido assim, na fé. E ele começou a frequentar quando ele veio para o Rio, frequentava várias reuniões de oração, e uma delas era na casa do Pedro. A mãe do Pedro era da Renovação Carismática Católica, e ela tinha uma reunião de oração lá. O Janíris ele ia em todas as reuniões de oração, em todas, na Assembleia, na Católica, onde tinha oração, estava o Janíris. Isso é maravilhoso, né, cara? Porque Jesus é além das denominações. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Então, nessa aí, o Pedro, quando ele chegava em casa da praia, ele tinha que passar no meio da sala, porque o quarto dele era do outro lado, né? Ele tinha que passar no meio da reunião de oração. E o Janíris sacou e um dia soube que ele tocava e tal, aí chamou ele para tocar. Tanto é que o Pedro começou a andar com o Janíris. Logo depois, eu e o Candel entramos, logo depois o Carlinhos. Mas o Pedro não era convertido. E o Pedro se converteu num evento do Rebanhão, ele tocando no apelo do Janíris. Na hora que o Janíris fez o apelo, o tecladista... Só teve uma vida, só teve uma conversão. Ele. Só ele. Então, assim, ele tem todas as experiências aí, né? Muito legal, maravilhoso. E é muito legal, assim, para quem está nos acompanhando, e eu falo até para quem está nos acompanhando em casa, como que o nosso Deus é um Deus de novos começos, né? Alguém que estava fadado para ir para um lugar, estava com seu destino já decretado, mas Deus resgata, pega, levanta, bota para uma grande obra, levanta ele para ser uma referência, uma inspiração que deixa um legado até hoje, e muitas pessoas foram transformadas através desse legado. Exatamente. Então, se você está nos acompanhando, às vezes teu filho, às vezes uma filha, está se perdendo, está longe dos caminhos do Senhor, não perca a esperança. Coloque aos pés de Jesus, busque em Jesus, porque Ele é o único que pode trazer uma transformação plena, e essa transformação deixar um legado, inclusive, duradouro por gerações. Acredite, Jesus transforma nossas vidas. Ele é um Deus de novos começos. Nunca está com o dedo apontado para nossas dificuldades, para nossos erros e equívocos, mas sempre com o braço aberto, sempre com os braços abertos para nos receber, para nos levar para esse lugar de plenitude, de entendimento e de transformação. Acredite nisso. Carlinhos, tem umas histórias que vocês falam por conta dessa veia evangelística, e nós já contamos alguns lugares que fizeram até vocês tocarem numa boate. E aí, como é que é isso? O Janíris era meio maluco, ele era doido, assim, e aí a gente embarcava na doideira dele. Ele falou assim, rapaz, a gente recebeu um convite para tocar lá em São João de Meriti, numa boate lá, rapaz, um negócio lá era um negócio de funk, não sei se nessa época tinha isso, mas era uma boate nesse nível. Aí a gente foi tocar, cara. Ele falou assim, a gente até questionou ele, pô, a gente vai tocar nesse lugar, cara, amanhã o pessoal vai matar a gente, cara.
na segunda-feira o pessoal vai acabar com a gente. Ele falou, então vocês preferem ir para o inferno com as pessoas aplaudindo vocês do que ir para o céu com o pessoal criticando vocês? Ele tinha essa coisa, tinha essa doideira assim. Ele falou, não, a gente prefere ir para o céu com crítica. Pô, ele fazia apelo assim, não sei se você lembra disso, a gente estava tocando na Cesareiro Correia. Aí começou a chover. Tinha uns caras passando com uma calça branquinha, assim, assistindo a gente, indo pro cinema. Aí o Janir fez o apelo rapidinho. Vamos fazer o apelo rápido, tá chovendo. Aí começou a fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? O cara, ajoelha aí, ajoelha. Eu falei, não, calça branca. Eu falei assim, você quer ir pro céu de calça limpa ou pro inferno de calça? Quer pro inferno de calça limpa, pro céu com a calça assim. É. Você quer... Aí o cara rapidinho se ajoelhou na chuva lá. Então ele tinha essa loucura. Aí a gente foi parar, cara, lá na boate, cara, tocando. Quando chegou numa certa hora a loja, a gente pegou aquele biblão dele, começou a pregar, rapaz, pregar. E aí o pessoal começou, a princípio começaram a vaiar a gente. Claro. Quando a gente tava tocando as músicas, elas ficaram, pô, como esse cara vem tocar essas músicas aqui? E a gente só tocando música pesada, cada vez aumentando mais e tal, pra ver. Aí o Janir pegou a Bíblia, não, tem que ser agora, que os caras, senão esse pessoal vai embora. Aí, cara, daqui a pouco, quando a gente viu, tava todo mundo ajoelhado, aceitando Jesus, cara, lá de São João de Meriti, né? Aí, quem tá com droga aí? Bota aqui. Aí o pessoal colocando um monte de droga em cima do palco. Ele falou, o que a gente vai fazer com essa droga toda aí, cara? O que a gente vai fazer? Tinha faca, tinha tudo lá em cima. Aí tinha um cara que era polícia lá com a gente. Lá a gente pediu pro cara vir chamar, e tirar aquele negócio de lá. O cara tirou, jogou na privada, deu descarga, pegou os negócios lá e entregou. E esse foi a nossa experiência tocando nesse lugar. Ele tinha uma loucura. Uma vez ele me chamou para ir na Cinelândia. Vamos na Cinelândia. Vamos lá. Fazer o que lá, cara? Não, vamos lá, cara. Vamos lá pregar. Eu falei, rapaz, tu é maluco na Cinelândia, cara. Só tem mulher da vida lá. Aí ele falou assim, não, cara, é lá mesmo que a gente vai. Aí quando a gente chega lá, ele chegou para a mulher e falou assim, vem cá, quanto que é a tua hora? A mulher falou que era tanto, ele meteu a mão no bolso e falou assim, vou pagar a tua hora, tu vai sentar aqui, eu tenho um negócio para te falar. Aí sentou ali no Amarelinho, tinha um restaurante chamado Amarelinho, lá na Cinelândia. Hã? Ainda tem, ó. Ainda tem. Aí eu sentei numa cadeira, ele sentou em outra, a menina sentou em outra. Ele começou a pregar para a menina começou a chorar, aceitou a Jesus, pegou um ônibus e foi embora para casa. Que coisa, hein? Então tinha essas doideiras. Você lembra disso, Paulinho? Lembro. Então tinha umas coisas assim, cara, que a gente cresceu nisso. A nossa vida foi assim, a gente aprendeu quando o cara... Eu acabei de receber um convite para ir no sertão. O cara, no sertão, velho. Aí o cara tava falando aqui, porque aqui, não sei o quê, a gente teve que parar. Mas é assim, não tem como, cara. A nossa vida é essa. E as pessoas estão sedentas, estão esperando. Né? Se tem um monte de gente precisando ouvir, quem vai pregar? E a gente tem que pregar, a gente tem que falar, esse é o nosso trabalho. A gente olha para casa, e a família? Como é que de repente vai aparecer um outro convite melhor, mas vai receber isso? Cara, mas o Senhor que sempre cuidou da gente vai sempre continuar cuidando. E a gente aprendeu isso desde o início, sabe? Quando o Janir dava as coisas dele para a igreja, dava o violão dele, dava a Bíblia dele, generoso. não segurava nada. E não tinha nada. E era o único cara que dava um dinheiro para a gente quando a gente precisava. Até a gente, rapaz. A gente, de vez em quando, estava apertado, o Janir tinha do dinheiro. nada aparecia um dinheiro lá. Toma aqui. Ele Ele não tinha nada. Né? Tanto é que o pessoal fala assim, quando o Janir morreu só tinha um violão, uma bolsa e uma Bíblia. Uma bolsa velha, uma muda de roupa. Mas sempre abençoado. Mas sempre. Ele recebia dinheiro, né, uma oferta, uma ajuda. Sempre. Às vezes, ele, que eu. Toma aí. Sempre tinha. É impressionante. Então a gente aprendeu isso, sabe? Porque o mesmo Deus que sempre que trouxe a gente até hoje vai levar a gente. Amém. A gente acredita nisso, a gente crê nisso. A gente aprendeu assim e foi assim que a gente sempre viveu. Tem minha esposa está aqui, vocês sabem. E meus filhos, tem um Rafa, tem um Lucas, tem o Davi, agora tem o Lucas casou, tem a netinha que dá alegria pra gente. O mesmo Deus que cuidou da gente vai cuidar de todo mundo, vai cuidar de todos, e a gente não pode deixar de... Agora, essa percepção de unção clara na vida dele e de todo o grupo, e capitaneado inicialmente por ele,
vinha por conta da vida piedosa que ele levava, né? De busca, de jejum, de oração. Ele era generoso. Sim, e ele sabia da necessidade que ele tinha de dessa intervenção de Deus, né? E assim, ele sabia quem ele era, né? E sabia quem Deus é. E maravilhoso isso, porque as coisas aconteciam, cara, era surreal. Ver como que um cara pegava a Bíblia e começava a contar a história que ele estava lendo. Ele lia o texto, contextualizava aquele texto, trazia para a realidade nossa, dos jovens daquele tempo. Ou seja, ele Impressionante. fazia o texto ser entendido de uma maneira muito clara. Quer dizer, não era ele, era o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Porque era uma inspiração incrível. Assim, era improviso, cara. Ele não escrevia a mensagem dele. Não tinha nada escrito. Ele não tinha nada escrito. Ele Ele pegava não ficava a com a mesma Bíblia que ele dava a Bíblia para os outros. não, ele abria, cara, e abria, sei lá como, ele abria no texto e o negócio acontecia e ele falava de uma maneira simples, mas era um poder incrível. As pessoas se entregavam a Jesus, as pessoas entendiam a mensagem. Era um negócio do céu, cara. Unção, muito né? legal, era unção mesmo. E eu lendo alguns relatos dele do antigo e falava que ele gostava muito do Filho Pródigo, né? Que ele fazia muito apelo no Filho Pródigo. Ele pregava muito sobre isso. Cara, eu acho assim, ele nunca falou isso, mas eu acho que eu entendi assim, pô, tô no lucro, cara. Tudo que eu fizer hoje, eu entendia isso, que eu tô no lucro, tudo que Deus fez por mim, e colocando onde eu tô hoje aqui com esse pessoal, Copacabana. Esse moleque era rico, cara, rico, filho de papai. Então a gente tinha um monte igual a ele. Tinha umas meninas lá, a Lulu, né? Pô, os pais eram donos dos postos de gasolina que tinha em Copacabana. E andava com a gente para cima e para baixo, né? A gente ia levar depois do culto, ia levar as meninas tudo em casa. Depois a gente voltava. Então, a gente estava no lucro, porque olha só, da onde que o Senhor tirou a gente, colocou. E eu vou te falar uma coisa, eu penso assim, cara, eu tô no lucro. Sabe, o que Deus fez por mim, tudo que eu faço é muito pouco. Me deu uma família, me deu uns filhos legais pra caramba, uma esposa legal pra caramba, me deu uma situação legal, eu vivo no meio de todo mundo. Não sou rico, mas só vivo no meio de rico. Entendeu? Então isso é graça de Deus. Graça. É graça, não é por mim. O Janires, ele teve um período, né, quando a gente gravou aquele disco Janires e Amigos, ele estava numa fase criativa muito, muito, muito forte. Assim. Ele se inspirou na vida de algumas pessoas e escreveu para eles. Né? Então, se você pegar a sequência daquele disco, tem várias homenagens a várias pessoas que eram amigos deles, né? E tinha, se você ouvir aquele disco, você vai ver histórias muito legais, assim, né? Ele conta a história da irmã Helena, conta a história do Baltazar, que era um craque do futebol. Tudo amigo da gente. E o Alex, Baltazar, o Alex era corredor. o Amigo piloto. dele, andava atrás da gente. O Alex era o piloto, cara, que eu quando era mais novo, eu li Era o cara. livro dele, era o cara. Era o cara. Ele correu na Fórmula 3, foi campeão da Fórmula 3, depois foi campeão da Fórmula 1. Campeão não, correu na Fórmula 1. E a Fórmula 1 E é foi muito difícil. o primeiro cara que colocou Jesus salvo no carro. Ele né? tinha o Cristo Salva no Cristo carro. Salva, Eu achava lindo aquilo, né? Um piloto correndo na Europa com o Cristo Salva no carro. Eu era fã desse cara. E conheci ele alguns anos depois, porque ele era amigo do Janires, lá da igreja do tio Cássio. E ele escreveu pro Alex essa letra, que para mim é a música mais bonita do Janires. É a do Baixinho Voador, que ele fala assim que porque as pessoas sempre vivem em busca da glória, né? E ele fala assim, não se esqueça não, que o único pódio que Jesus subiu foi aquela cruz, cercado por ladrões em vez de campeões. E aquela vitória, em lugar de champanhe para comemorar, derramou seu sangue para nos salvar. Coisa linda, hein? Isso entendeu? O dia que o cara tirou uma letra dessa, cara. Coisa linda. É incrível. Essa música eu não consigo cantar nenhuma vez sem me emocionar. Até hoje. Incrível, né? Coisa linda. É muito bonito. Carlinhos, vocês passaram por toda essa caminhada e acompanharam essa mudança da estrutura também da indústria da música, das plataformas e outras coisas mais.
O que era mais difícil naquela época? A gente não tinha como divulgar um trabalho, porque o máximo que tinha no rádio, televisão era impagável, vocês não conseguiam pagar. Era só vocês fisicamente, cassetezinho, e andava para lá. Porém, entretanto, não tinha tanta oferta de música, principalmente no estilo de vocês. Hoje, nós temos os mecanismos que trazem muitas facilidades, todas essas plataformas disponíveis, internet, com esse recurso todo disponível. Em contrapartida, existe uma quantidade, uma oferta muito significativa, muito aguda de música cristã. A pergunta é a seguinte: para vocês que viveram nas duas épocas, e com isso não estou chamando vocês de experientes, não é velho, não, hein, tá? Mas estão nas duas épocas. Qual é o momento mais desafiador no que diz respeito a trabalhar uma música, a botar uma música no mercado e ter relevância com essa música, Quer saber mesmo? naturalmente? Tu vai se assustar. Os dois momentos muito difíceis. Porque naquele momento lá a gente também tinha que correr atrás da gravadora, a gravadora tinha que correr quando a gente tinha gravadora. Quando não tinha gravadora, quando a gente fez muita coisa sozinho. A gente tinha que correr atrás e as pessoas pediam o jabá e a gente não tinha jabá para dar, não tinha dinheiro para dar. Toca se quiser. E Deus fez a gente vender muito disco. A gente vendia muito, cara. Muito. Mas era muito difícil. Muito difícil. Então, é uma coisa que não tem muita explicação. Não tem como a gente explicar. E hoje, mais difícil ainda, porque a gente tem uma série de música gravada e aí, quando você vai ver, depois que entraram as plataformas digitais, a gente não recebe nada. Se eu mostrar para você um recibo que a gravadora me manda todo mês, você vai cair para trás. Então, é tudo muito, muito... Aquela época era difícil, porque a gente tinha que correr atrás, a gente tinha que ir, tinha que fazer, pedir quase, pelo amor de Deus, toca a minha música, né? Quando não tinha um Paulo César da vida, né? O Paulo César Graça Paz da vida, que ele chegava e tocava mesmo, que ele tinha o programa dele, que o programa dele é o programa mais forte, e a gente era o campeão de tocar lá. Né? Porque as pessoas pediam, as pessoas ligavam pedindo, não tinha jeito. E ele tocava mesmo, tocava e chamava a gente toda. Se a gente dependesse. Se ele, ele queria que a gente estivesse lá com ele toda hora. Rádio Boas Novas na Rádio Boas Novas. Ali na Princesa. 28 de setembro. 28 de setembro de Isabel. Então, já tinha isso, cara. Rádio Relógio, e a gente tinha que pedir. Mas eles tocavam a música da gente, não tinha mais nada. Nada, mesmo nada. Então, e hoje está desse jeito, as plataformas desse jeito. Você tem que ter tantas visualizações, você sabe isso melhor do que eu. Tantas visualizações para você poder colocar uma música em evidência no Spotify, não sei o quê. O algoritmo tem que ir para tua cara. Não sei se é algoritmo ou se é alguém lá atrás daquele negócio lá. Aí bota uma culpa no algoritmo. Eu não sei. Mas os dois momentos foram e são momentos dificílimos para nós. Não só a gente, né, músico, o Rebanhão, eu, o Carlinhos, faço o meu trabalho sozinho, mas para todo músico na face da terra. É muito difícil. Você pensa do meu jeito? Penso, eu vejo assim, é mais ou menos como futebol, né? Tem um funil muito apertado. Assim, são pouquíssimos os que de fato conseguem, né? Assim, aquela posição que todo mundo acha que todo mundo deveria ter, né? Mas são pouquíssimos os que chegam lá, né? Mesmo, né? Você pega o jogador de futebol, cara, jogador de futebol, cara, são um percentual mínimo, né? Da mesma maneira, a gente teve uma experiência assim recente, a gente fez um contrato de divulgação de plataformas. Cara, a gente não conseguia gerar aquela quantidade de conteúdo, eu não sei se é porque passou o tempo, a gente não tem mais o mesmo pique. Assim, porque eu conversando com o cara um dia, eu falei com o nosso produtor, eu falei, cara, como é que a gente não consegue e outros conseguem? Aí ele falou, outros conseguem, vocês deviam estar conseguindo também. Mas assim, é muito difícil, realmente exige muito, né? Exige uma dedicação muito grande
E a necessidade de você gerar conteúdo nem sempre gera qualidade, né? Porque você tem que gerar quantidade. Verdade. Então, isso compromete, acaba comprometendo a qualidade da entrega. Eu acho que a gente era mais feliz naquela época lá, mas talvez porque a gente era garoto também, né? Sei lá, a gente encarava qualquer desafio. Então, eu acho que as coisas acontecem no seu tempo certo, né? Não tem o tempo certo. No tempo certo. Foi uma janela que aconteceu, que a gente estava lá disponível. No tempo certo, na hora no tempo certa. certo, na hora certa, né? Com a inspiração, com as coisas acontecendo. Então, assim, foi um momento, né? A gente nem se pretende ficar vivendo daquele passado. Ou então agora a gente tem que reproduzir exatamente aquilo que aconteceu naquela época. Não, né? Foi uma época, né? Hoje é um outro tempo, a gente precisa se adequar a isso, né? É isso. Mas a gente não vai deixar de levar a mensagem, porque o chamado que a gente tem é independente do contexto, né? Sim. Assim, aonde a gente puder ir e continuar falando que Jesus está voltando, a gente precisa... O momento continua. cada vez mais, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, antes de vocês apresentarem os seus trabalhos atuais, onde achar vocês e tudo mais, a gente caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta para vocês que é uma curiosidade. Inclusive, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso link. Nós estamos falando com pessoas aqui com mais de 45 anos de estrada. Já aumentou de 40, passou para 45, agora é mais. É mais, tá? Nosso É programa vai mais. ser 50. É mais. Então você divulgue o link do nosso podcast, Edgar Martins Júnior, e ali você vai ver grandes homens de Deus que inspiraram não só a minha casa, não só o estado do Rio, mas a nação, tá? Divulgue o link, se inscreva no nosso canal. Vou fazer uma pergunta para vocês, uma curiosidade para a gente ir caminhando no final. Hoje, quando vocês estão na ativa, Carlinhos na ativa, vai fazer um trabalho, hoje é muito mais fácil você se certificar da estrutura, da pessoa que está do lado de lá. Hoje tem internet, tem WhatsApp, você pode pedir foto, pode pedir detalhes do lugar. Antigamente não tinha muito isso. Vocês recebiam um convite e iam. A gente andou levando uns canos, né? Eu tenho casos aí que tem pessoas que sentaram aqui nessa mesa minha que tocaram até em evento errado. Tem um amigo nosso, não vou falar o nome dele não, veio no meu podcast lá, o camarada foi para um lugar e aí chegou no lugar, ele sentiu que o negócio estava meio estranho, sentaram tudo na frente, o culto já tinha começado, marcado 19 com eles, 19h30. Ele chega às 19h15, já estava começando o culto, aí o pastor, não era o pastor principal da igreja, ele falou, não, chegamos aí, pode montar. Aí o pastor não sabia muito o que tinha acontecido, deixou eles montar as coisas lá, eles montaram, aí o pastor perguntou, você vai precisar? Ele falou, vai, tá tudo tratado, tratei com o pastor, então tá bom. O pastor diminuiu a participação dele, deixou de tocar, depois que acabaram de tocar, eles viram que eles começaram a ligar para eles, estava no lugar errado, da tamanha era as limitações na época. E aí pergunta a vocês o seguinte, vocês já passaram por um aperto desse, tipo assim, não desse hilário como esse, mas de chegar num lugar, ser surpreendido, não tinha público, não tinha oferta no final, ou combinaram da A gente foi oferta. tocar num lugar que não tinha ninguém, né? Lá em Belém? Foi em Belém. Foi em Belém, cheio de índio lá, a gente passou pelos índios lá. Foi num lugar, Chegou, não tinha ninguém. Lugar que a gente teve que chegar pro cara e falar, olha, tudo bem, cara, só faz o seguinte então, só me dá a passagem de volta que a gente sobe pra tocar. Não tinha mais nada, não tinha público, não tinha ingresso, não tinha nada, não teve como ajudar a gente, nada. Mas eu falei, cara, pelo menos a passagem de volta, senão a gente vai ter que voltar de jegue, é longe pra caramba. Mas realmente. Acontecia essas coisas. Não, comigo aconteceu esse negócio que você tá falando aí agora. Agora, fui no lugar errado. Eu tava na porta do hotel lá, parou um carro, eu entrei dentro do carro. O cara abriu a porta e eu entrei. Aí quando chegou na igreja lá, eu olhei, pô, cadê o pastor que falou comigo? Não deve estar aí. Liguei meu violão, cantei. Aí no final não era a igreja, não. O pastor ficou sabendo, ficou com raiva de mim. Você foi no pastor lá, meu inimigo. Meu inimigo. Eu falei, pô, não sabia, rapaz. Eu sei que o carro parou lá, eu entrei dentro do carro, fui lá, cantei na igreja lá. Mas já aconteceu comigo, mas não foi agora. Eu estava gravando um filme lá em Joinville, um filme que eu participei, uma longa metragem que se chama Um Lugar para Ser Feliz.
Aí um dia eu tinha folga, eu falei, vou arrumar uma igreja para cantar. Confusão, rapaz. Não teve como. Mais uma informação. Você que está nos acompanhando, pensa, vê Rebanhão, Carlinhos Félix, Paulinho, esse cara, 45 anos, sabe de tudo, estão no auge. Olha o aperto para chegar até aqui, nessa jornada. Muitas das vezes, a tua história, o teu momento crítico, desafiador, não define o teu final. Muitas das vezes, o processo que você está vivendo hoje, inclusive no seu início do seu ministério, não define o seu final. Essa semana, agora passada, aconteceu uma coisa parecida assim comigo. Eu tenho 2 carros lá em casa. Na verdade, eu tenho 3. Eu tenho 2 modelos de carro diferentes. Dei um para uma filha minha e para a empresa. E a outra filha precisava trabalhar. A médica pegou outro modelo de carro. Sobrou para mim um Fusca, que eu tenho, uma relíquia 78. Um Fusca lindo. E esse Fusca está parado há algum tempo já lá. E aí aconteceu o que com a gasolina? Evaporou. E eu não ando com ele no tanque baixo. E eu vi ali, estava com um quarto. Eu falei, dá para mim sair. E eu estava indo para um lugar, saí de casa, andou 2 quilômetros, eu enguicei de gasolina com o Fusca. O problema é que eu ia dar uma mentoria num lugar, 2 dias depois. Aí eu imagino quem passou ali e falou, aquele cara que vai dar mentoria pra gente enguiçar de gasolina. Então, teu desafio do momento não define o final da sua história. Então, assim, tenha resiliência, tenha cautela, tenha calma nesse momento de maturação, de preparo, de jornada, que faz parte. Faz parte, ó. Tocou agora, no lugar errado. Fica na bronca dos outros aí. Muito bom, gente. Carlinhos e Paulinho, como é que as pessoas... Vocês têm trabalhos hoje, né? Continuam com o trabalho. Eu sei que está no teu canal de podcast indo muito bem. O trabalho que você começou agora, vai divulgar já uma música nova aí. Com o trabalho, como é que as pessoas que acompanham o Carlinhos Félix Eu tenho... quase um século... Eu tenho Instagram, né? Eu tenho Instagram, né? O meu Instagram é Carlinhos Félix Oficial e o meu YouTube também é Carlinhos Félix Oficial. O Rebanhão a gente tem @Rebanhão, né? Que é bem simples, @Rebanhão. Não tem tio, né? Rebanhão sem tio. E também no Instagram é @Rebanhão também. Tanto a agenda para o Carlinhos Félix, tanto para o Rebanhão está aberta. Procura lá via Instagram. Se você tranquilo. Já foi abençoado por essa música e gostaria de ter na sua igreja, procure lá. Agora o Paulinho também tem o... Você tem o teu Instagram, né, Paulinho? Tenho. Paulinho.marota no meu Instagram. Você tem o YouTube? Não, só no Instagram. Só no Instagram. Beleza. E aí acho vocês lá. Você também tem um canal de podcast, não tá? Tem. É o Félix Cast. Começou agora, tem pouquinha coisa. Félix Cast. Então tá na hora de divulgar. Tem pouquinho na hora de divulgar. Meu canal tem audiência. Aproveita aí, ó. Ali, ó, a câmera. Fala pra ela. A gente fez até com o Rebanhão aí. Meu filho brigou comigo e falou assim, rapaz, não fez com o Rebanhão, não? Aí eu falei, eu vou fazer. Nós fizemos só uma benção. Assim como está sendo uma benção aqui contigo. Muito bom. Beleza, eu queria agradecer vocês. Eu me sinto honrado, apesar de ser um garoto, não ter acompanhado quase nada da história de vocês, mas eu recebo influência da música de vocês. Tem música de vocês que até hoje tem uma relevância muito grande na minha jornada, caminhada de fé, da minha casa, da minha família. E eu tenho a agradecer a vocês. Eu acho que eu represento aqui nessa gratidão e sem nenhuma firula, mas eu acho que eu represento boa parte do nosso povo cristão que gostaria de estar falando isso para vocês. Obrigado pelo sim de vocês, por um dia vocês terem se dedicado, estar se dedicando até hoje. É muito difícil a gente ter pessoas que têm essa duração ministerial. Vocês estão aí realmente há quase meio século fazendo ainda a vontade do Senhor, vivendo o propósito, tratando do povo, edificando vida, casamentos, e isso a gente de verdade só tem gratidão a vocês, por vocês terem feito isso. Amém. Obrigado por esse tempo, por vocês terem dedicado. Alguma coisa mais? A gente te agradece, né? Paulinho, nós dois, e a gente, em nome do Pedro também, que teve que se retirar, que ele tem um compromisso na igreja. E a gente agradece a Deus pela vida de vocês, pela sua vida, por esse projeto que você tem aqui, que a gente sabe a intenção do teu coração. Que Deus abençoe, que Deus
traga sempre pessoas que Amém. possa somar e que possa ser bênção na vida das pessoas. Eu tenho orado muito por isso. A gente ser bênção na vida das pessoas, porque a gente pede muito por nós, né? Eu estava até conversando com os meninos, a gente pede muito por nós, a gente fica muito tempo pedindo por nós, pela nossa família, nosso casamento e tal, e a gente esquece um pouco das pessoas que precisam. Então, eu tenho pedido para o Senhor, para Ele, que eu esqueça um pouco de mim, porque o Senhor já fez muito por mim, já fez muito pelos meus filhos, pelo meu casamento, pela minha casa, por mim, e a gente precisa pedir pelas pessoas que precisam muito. Amém. O nosso país, né, que está precisando tanto, né, Isso. está passando um momento tão complicado, tão difícil, e às vezes a gente fica tão preocupado quando a gente vê, quando a gente abre, quando a gente escuta, quando a gente assiste, a gente fica com o coração apertado, né, mas que o Senhor possa continuar no controle de tudo. Amém. Que ele continue no controle de tudo. Assim, é claro que ele vai estar. A gente fala assim porque, mas só para mostrar para ele que a gente confia nele, que a gente tem fé e a gente tem esperança. Amém. O Senhor, ele ama as nossas orações, né? Aham. Ele está escrito lá no Apocalipse, né? Que as orações dos santos estão ali naquelas salvas, né? O Senhor conta com as nossas orações. E a gente precisa, porque, né, Jesus só vai voltar quando todo mundo tiver evangelizado, né? Quando todo mundo ouvir a palavra de Deus. Então, a gente é parceiro de Deus, né? A gente precisa continuar firme nesse propósito. E então, assim, é uma oportunidade muito legal a gente estar aqui falando com você. Obrigado por né, ter nos convidado, porque, cara, a gente está junto nesse propósito. E nesse momento de tanta polarização que a gente está vivendo no país, nós precisamos lembrar que acima das ideologias, acima da política, acima das opiniões pessoais de cada um, o reino de Deus é um só. Amém. Né? Então a gente precisa estar unido nesse propósito, né? Em oração, em comunhão, em unidade. A gente está no mesmo propósito, todo mundo indo na mesma direção, como povo de Deus. Amém. Então, Amém. Obrigado, tá? valeu. A gente que Obrigado. agradece. Deus abençoe vocês. Amém. Você que nos acompanhou até aqui, eu quero te agradecer pela sua audiência. Quero mais uma vez recomendar que você passe esse link, se inscreva no nosso canal e também quero declarar bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a sua casa e que tudo que você puser às suas mãos haja bênção do Senhor. Assim nós nos despedimos e te aguardo no próximo encontro. Deus abençoe a sua vida.